Boa noite a todos vocês. Muito bom estar aqui de novo e, como a gente já sabe, temos um frequentador novo na casa. Seja bem-vindo de novo, né? É necessário que eu dê um aviso antes da gente começar. Todo mundo já sabe, mas quem chega agora não sabe. Então é importante dizer que essa casa é uma casa de caridade e que exerce essa caridade permitindo que eu venha aqui de vez em quando falar um pouco. Então não tome por base hoje, tá bom? Volta nas próximas quintas-feiras, que as apresentações aqui são muito boas, tá? Bom, brincadeiras à parte, né? Vamos pedir então que o Mestre Jesus nos ajude a assimilar o que for exposto aqui, para que sirva realmente para a nossa vida. A gente saiu das nossas casas, deixou, né, os nossos afazeres lá, então vamos aproveitar que a gente está aqui. Eu tenho uma cola, eu não consigo, né, me sentir tranquilo sem ela, mas vamos lá. O conceito de céu e inferno está presente na humanidade desde tempos imemoriais. Impossível a gente rastrear desde quando que esse conceito existe. De que realmente existe uma região de céu, como a gente costuma falar no nosso conhecimento geral, e uma região infernal. Ao longo do tempo, então, muitas foram as interpretações e as tentativas de explicação e de elucidar para as pessoas. Muitas foram as explicações que surgiram. Por exemplo, houve correntes filosóficas, né? Religiões, vamos chamar de religiões mesmo, que chegaram a dividir o céu em 7 partes. Então tinha lá a região, céu, dividida em 7 partes, como se fosse uma divisão aqui na Terra, né? Você tem uma área de terra dividida em algumas partes. Outras correntes chegaram a dividir o céu em 11 partes, e cada uma melhor que a outra. Então, a pessoa que está no 5º céu está um pouquinho pior do que quem está no 7º céu. Já ouviram essa expressão? O 7º céu? O 7º céu, né, dentro daquela cultura, era o ápice. É estranho, né? Porque se você está no céu, não, mas estou no 2º, você está no 4º, é estranho, né? Ou você é merecedor ou não é. Mas, enfim, então muitas foram as interpretações que surgiram ao longo das eras. E um ponto de comunhão dessas interpretações todas que existiram é justamente o sentido de que uma parte era boa, o céu, uma região era boa, uma região era ruim, o inferno. Então, as interpretações todas têm essa inflexão, essa conjunção. Todas acreditavam que a maneira como você viveu a sua vida ia te proporcionar uma situação após a morte, positiva ou negativa. Como isso ia ser, dependia da civilização. Por exemplo, imagine que o céu de um esquimó era diferente da visão de céu de um nativo australiano, por exemplo. Né? Então, não só ao longo da posição geográfica, mas ao longo do tempo também. Então, todas as interpretações, as religiões, tinham essa noção de algo positivo ou negativo após a morte do corpo. E são todas essas interpretações muito respeitáveis, a gente tem que respeitar. Porque elas traduziram o pensamento da época. Traduziram aquilo que era possível naquela época. Imaginem que o que era para um lavrador da Idade Média, uma pessoa do campo da Idade Média, imagina o que era para uma pessoa dessa se alimentar, para conseguir o alimento dele. Imagina que ele dependia completamente do bom humor do tempo, ele conhecia rudimentos de irrigação, alguma coisa assim, ele dependia completamente da sorte para uma praga não atacar a plantação. Enfim, N situações poderiam acontecer. Então, o céu dele, logicamente, era um lugar com abundância de comida. Né? É só uma comparação que eu estou fazendo para a gente entender essa questão. Então, todas essas civilizações tinham essa noção diferenciada de céu, uma coisa boa, uma coisa ruim. E Jesus, quando veio?
o que ele trouxe para a gente, ou qual foi a interpretação, ou quais foram as noções que ele trouxe a respeito do que iria acontecer depois da morte. Ele combateu essa ideia de que a sua vida presente iria determinar a qualidade da sua vida futura, futura no sentido de pós-morte? Não, ele não negou isso. Ele reforçou isso em várias parábolas, né? Em vários ensinamentos, em vários momentos. Ele reforçou esse pensamento. Eu vou citar uma parábola, aquela das 10 virgens, né? Que foram convidadas para o casamento, e algumas se prepararam, levaram azeite, outras não se prepararam. Então era uma analogia, tudo, né? Lógico, tudo era sempre uma analogia. E dava essa noção para a gente de algo bom ou algo ruim. Inclusive, eu separei um trechinho só para mostrar o que estou querendo dizer. Sendo Jesus a nossa fonte confiável, eu fui na Bíblia procurar. E eu encontrei lá em Lucas, no capítulo 17, o seguinte trecho. Capítulo 17, versículo 20. Deixa eu ler com calma. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, né? Ele está aqui ou ele está ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Isso foi dito por Jesus lá atrás. E como é que a gente deixou isso escapar? Como é que ao longo de todo esse tempo, né, Jesus disse categoricamente, o reino de Deus não está aqui, não está lá, não está no lugar, não está no sétimo, não está no quinto, nem no 11º céu. Está dentro de vós. Por que a gente deixou isso escapar? Porque a humanidade não estava pronta, não é? Como é que eles iriam imaginar o reino dos céus dentro de nós se, seguindo o exemplo que eu dei agora do camponês da Idade Média, eles precisavam visualizar algo bom. Eles precisavam visualizar uma terra que fazia o quê? Emanava leite e mel. Algo material mesmo, não é? Então, olha que interessante o que Kardec disse. Uma das frases de Kardec. As novas ideias não frutificam senão quando a terra está preparada para recebê-las. Olha que interessante. Então Jesus nos falou isso lá atrás, de que não, o reino de Deus não é um lugar, não é uma região. O reino de Deus está dentro de vós. Ninguém captou, porque o que a religião, o cristianismo em si, trouxe ao longo dos tempos? Não, temos o céu, temos o inferno, e no meio da história aí se criou o purgatório. Mas nem vamos falar de purgatório, porque né, seria uma questão controversa. E, logicamente, não preciso nem dizer que eu estou dizendo tudo isso, com amplo respeito para quem realmente crê nisso. Estou dando a minha visão, a minha opinião. Mas, enfim, se essa explicação de que o bem ou o mal-estar depois da morte do corpo não são coisas, não são matéria, não é nada tangível, mas sim são sentimentos, são sintonias, são estados de espírito, não é? Se essa explicação tivesse vindo antes da hora, não teria frutificado. Porque não iria encontrar eco. Ninguém iria captar muito bem o que estava querendo dizer. Esse trechinho. Se a explicação de que não existe um local amaldiçoado, construído com a intenção de receber os pecadores, para que eles queimem eternamente no fogo, com chicotes estralando e tal. Se a explicação de que não existe esse local não existe, mas que existem sim zonas onde se concentram mentes perturbadas, que essas mentes perturbadas emanam juntas baixíssimas vibrações e que o produto dessas vibrações atrai pensamentos semelhantes e molda, entre aspas, o ambiente ao seu redor. Foi difícil, não foi? Pois bem. Tanto que eu li. Então, se Jesus tivesse tentado chegar nesse pormenor lá atrás, o que ia acontecer? Eu acho que nem os apóstolos iriam seguir Jesus mais. Ia falar o Pedro, né, que era o mais
questionador ali, eu já estou vendo Pedro dizer, ó, Jesus até começou bem, mas agora que esse negócio de vibração negativa aí, não tá valendo levar pedrada por causa disso aí, não. Sinto muito, Jesus, né? Então não estava pronta, a humanidade não estava pronta para isso. Então tudo ao seu tempo. Era preciso que o pensamento abstrato tivesse sido aperfeiçoado na generalidade, né? No meio comum das pessoas, porque hoje não é difícil você conversar com pessoas de outras religiões e você vê a opinião dessas pessoas de que o céu está dentro de você, o céu é você quem faz, ou o inferno, ou o céu, a gente vive aqui na Terra. Então é um pensamento diferente. Mas antigamente, como eu disse, tudo era preciso ser material. Como era a moeda antigamente? A moeda era moeda de ouro, era moeda de metal precioso. Né? E hoje, como é que é a moeda nossa? Eu nem sei quanto tempo eu não tenho dinheiro na carteira, porque não se usa mais dinheiro físico. Né? Imagina você indo lá na Roma antiga, comprar um pão e falar que vou pagar com Pix. Né? Não ia dar certo, o conceito não ia rolar. Então, o desenvolvimento dessa capacidade de abstrair, né, de entender coisas um pouco mais complexas, foi sendo construído ao longo do tempo. Onde a gente está hoje é reflexo da nossa evolução mental mesmo, coletiva. Por exemplo, uma criança não entende a preocupação de um adulto, mas a criança vai entender quando ela chegar lá na frente. E são muitas as nossas preocupações. Então, voltando na frase de Kardec, as novas ideias não frutificam senão quando a Terra está preparada para recebê-las. Foi tirada de onde essa frase? Quem chuta? Muito bem, todos chutaram certo. Do livro O Céu e o Inferno. É um livro muito interessante, certo? E o porquê de um livro inteiro sobre esse tema? Por que a gente precisou, por que Kardec precisou dedicar tanto tempo, tanta energia para discutir um tema? Porque tudo que eu estava dizendo agora, Kardec precisou combater. Ele precisou combater o pensamento que a gente estava discutindo agora de que não é material a nossa recompensa no pós-morte. Não é material a nossa pena, enfim, no pós-morte. São estados de espírito. Kardec precisou construir esse pensamento. E é por isso que ele apanhou tanto. Ele apanhou muito. Ele precisou construir isso do zero. Assim como ele também precisou construir praticamente do zero a ideia de que anjos e demônios não são seres criados com privilégio ou com desgraça. Não, são pessoas são seres humanos, anjos e demônios, tão comuns quanto eu, quanto você. Estamos todos na mesma bacia. A diferença é o grau de evolução de cada um de nós, não é? Então Kardec precisou construir esses conceitos. Por isso que nós temos um livro só para tratar disso. Então a nossa doutrina, nosso ensinamento, a doutrina espírita, ela é abstrata por um lado e absolutamente simples por outro lado. Por quê? Porque não tem mistério. Você viveu uma vida boa? Foi legal, fez o bem, não perdeu a oportunidade de fazer o bem. Chegou na hora da morte, tá com a consciência tranquila? Legal. Segue livre, então, para se afinizar com quem está no mesmo nível de leveza com você, quem está bem, né? Quem está feliz, quem suportou com boa vontade as provas da vida. Segue, então, pode se unir com essas pessoas e vai para as regiões que a gente costuma ouvir, né? O nosso lar da vida, enfim. E o contrário? Você foi malvadão. Você foi ruim, roubou, matou, traiu, fez N situações. Chegou na hora da morte, a consciência está pesada? Tudo bem. Segue seu caminho e se afiniza com quem está na sua mesma vibração. Então não tem mistério, não tem segredo. Tudo isso, a gente não precisa pagar tributos, não precisa pagar dividendos, fazer oferendas. Não tem mistério. Então a doutrina espírita derruba esses mistérios. Simples assim. Aos poucos,
né? As consequências daqueles que insistem no erro, aos poucos essas consequências ruins vão quebrando o ímpeto dos rebeldes. Quem são os rebeldes? Nós que estamos aqui no planeta de provas e expiações, certo? Aos poucos as dificuldades vão quebrando o nosso ímpeto. E a gente vai naturalmente tendendo a fazer escolhas cada vez melhores, caminhando para um grau de angelitude. Não tem segredo. Simples assim. Por que é tão simples? Porque o castigo não pode ser eterno. Se até a gente é capaz de perdoar, é ou não é? Nádia, se o seu neto bendito derrubar tinta no seu tapete, aquele tapete mais lindo que você tem, que você pagou a nota, um olho da cara, o que você vai fazer? Você vai repreender, obviamente. Vai repreender. Vai limpar se for possível. Vai repreender. Mas vai perdoar, né? Mas o que aconteceu? Mesma coisa, a neta linda da Betânia, se estourar um cordãozinho assim, que ela é pequenininha, se ela estourar um cordãozinho, dá um safanão, né? Lógico que não. Mas enfim, você vai perdoar. É assim com a gente. Então as penas não podem ser eternas, não faz o menor sentido. Quem dirá Deus é capaz de perdoar os nossos erros que são, sim, infantis, refletem o nosso estágio de evolução. E a contemplação? Por um lado, as penas não podem ser eternas. E a contemplação? Pode ser uma coisa eterna também? Você vai para um paraíso e vai ficar lá contemplando. Pô, seria ótimo. Contemplando a cachoeira, contemplando não sei o quê. Gente, o que no universo é improdutivo? O que é improdutivo? Nada. Não existe nada. Alguma coisa que seja improdutiva. Uma abelha. Uma abelha. Se você tirar os polinizadores, a gente morre de fome. Uma bactéria. A barata eu já não sei. Talvez a barata eu acho que você me pegou. Não sei também. Pô, a barata foi boa mesmo. É de se pensar. Não sei. Talvez alguma coisa esteja errada aí. É infernal. É produzida, né? Enfim. Na escala evolutiva dos insetos, deve ser o mais básico de todos, né? Enfim. Então, o céu e o inferno. A justiça divina segundo o Espiritismo. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, das penalidades e recompensas futuras, dos anjos e demônios, das penas eternas e exemplos sobre a real situação do espírito durante a morte e depois dessa. Esse é o título do livro. O título completo do livro. Tá? É disso que nós estamos falando hoje. Mas é um título totalmente autoexplicativo. Certo? Se você tiver em dúvida do que fala esse livro, você vem aqui na contracapa ler e você já vai saber. Para mim, ficou absolutamente nítidos os três pilares da doutrina espírita nesse livro. Por quê? O livro é dividido em duas partes. A primeira parte tem 11 capítulos. Nesses 11 capítulos, Kardec escreve muitos conceitos. E ele faz um exercício de escrita enorme. Qual é o pilar que está ali? Filosofia, certo? Ele emprega raciocínio, emprega conhecimento, emprega fatos, ou seja, é um pilar filosófico. Todas as linhas de raciocínio que são seguidas para explicar tudo isso que eu li agora no título do livro, todas essas linhas de raciocínio conduzem à existência de um ser superior que comanda, sim, o universo, uma inteligência que a gente ainda não sabe explicar na sua totalidade, certo? Mas surge o quê? O pilar religioso. E o livro termina, a segunda parte desse livro, com relatos. Relatos de pessoas desencarnadas. É o que a gente vê nas reuniões mediúnicas. Nada diferente disso. Então Kardec fez o quê? Construiu a ideia, levou para um aspecto, para o último ponto de análise, né? A religião, a existência de um ser superior, e provou, usando o quê? O pilar científico. Ele falou, ó, tudo que está aqui não foi eu que tirei, não. Essas pessoas aqui, que foram pessoas que viveram, que deram seu endereço, deram seu nome e sobrenome,
elas estão dizendo como é que foi. Então, Kardec dizendo, eu inclusive não disse nada. Tudo o que eu construí foi em cima da ideia deles. Tá aqui então, pilar filosófico, religioso, científico. Nesse livro ficou muito claro para mim, e eu não tenho orgulho nenhum de dizer que eu só conheci agora, porque eu sempre tive em casa, mas ficava ali no canto, né? Só de ler o livro, só de ler o título já dá uma preguiça. Né? Mas realmente eu fiquei surpreso. É um livro muito interessante. Agora que a gente finalizou a introdução, dá para começar a falar sobre... Mentira, já estou no limite do tempo ali. Bom, como a Marina comentou, então, no mês de publicação das 5 obras básicas, a gente fala sobre um livro que foi publicado naquele mês. Por isso que a gente está falando do Céu e Inferno hoje. Ele foi publicado em agosto de 1865. Foi a 4ª obra, depois dele teve a Gênese. E o que esse livro fala tanto é o que a gente discutiu até agora. Reparem só o nome, eu coloquei o nome de alguns capítulos aqui, alguns dos 11 capítulos. O porvir e o nada. Olha que interessante, o que vem e o nada. Nesse capítulo ele discute as ideias materialistas de que, muita gente pensa assim até hoje, inclusive, acho que cada vez mais pessoas, né, infelizmente. Chegou a morte e acabou. Dali para frente não tem mais nada. Então Kardec faz uma defesa de que não é possível acabar em nada, gente. Tem que ter alguma coisa. Outro capítulo, o temor da morte. Kardec discute por que a gente tem temor da morte. Outro capítulo, o céu, o inferno, o purgatório. E eu fiquei surpreso ao ler a opinião de Kardec sobre o purgatório. Não vou dar spoiler, lógico. Não vou dar spoiler, lógico. Eu fiquei surpreso, né? Porque ele é interessante, a opinião dele. Né? Bom, outro, os anjos. O que ele fala dos anjos, os demônios, enfim, são títulos que estão aqui e que não faz sentido a gente discutir um por um, né? E termina, como eu disse, com esses relatos dos desencarnados. Então, gente, este é o livro, realmente me surpreendeu. E eu gostaria de terminar com um pensamento que foi tirado, logicamente, da obra. Um grande resumão, né? Não é uma frase que vocês vão encontrar pronta aqui, mas é um grande resumão. Olha que interessante. O céu e o inferno não são lugares de prazer ou condenação eternos, mas estados íntimos da alma, que colhe a felicidade ou a dor segundo a sua pureza ou imperfeições. Não existem anjos ou criaturas privilegiadas, da mesma forma que não existem demônios ou aqueles que são condenados eternamente. Mas sim espíritos ainda imperfeitos, que cedo ou tarde vão se regenerar pela lei do progresso. Assim, a morte não é o fim da vida. A morte não é o fim da vida, mas a sua libertação, abrindo ao espírito o caminho da verdadeira justiça e da paz. Interessante, né? Um grande resumo da doutrina espírita nesse pensamento. Então agradeço a paciência de vocês mais uma vez e era isso que eu tinha a compartilhar. Tá? Agora a gente vai para o momento do passe. Eu só queria lembrar que é importante a gente permanecer em silêncio, refletindo, preparando o nosso espírito, né, a nossa mente para receber esse momento.